Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos para o capítulo 2, verso 13 a 17. O que o texto tem a compartilhar? De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2, do verso 13 ao verso 17. Que lições que nós vamos tirar desta história hoje? Primeira pergunta: por que Jesus atraía as multidões? Por qual razão as pessoas iam até Jesus? Você vai falar para mim assim: por causa dos milagres. Sim, mas podemos ver outras coisas também porque Jesus atraía multidões. A primeira delas, devido à sua personalidade. Jesus tinha compaixão, empatia. Jesus era amável. Jesus era receptível. Jesus dava esperança. Jesus dava alívio. Então você vê, as pessoas queriam esperança, queriam alívio, queriam compaixão, empatia. Encontrava isso nos ensinamentos de Jesus e na personalidade de Jesus. Segundo, a sua autoridade. Ele ensinava, falava e ele fazia. E ele vivia aquilo que ele ensinava. Então ele tinha autoridade. Terceiro, por causa daquilo que as pessoas sentiam. As pessoas sentiam a oportunidade de um novo recomeço. Nós estudamos o leproso, ali é um novo recomeço. Nós estudamos o paralítico, ali é um novo recomeço. A mulher de fluxo de sangue é um novo recomeço. A mulher no poço de Samaria, a samaritana, no poço de Jacó, um novo recomeço. Então as pessoas sentiam que em Cristo tinha a oportunidade de um novo recomeço. Também, o que as pessoas encontravam, paz e cura interior. Ele não colocava fardo pesado sobre as pessoas, mas sim aliviava o peso, trazendo refrigério da alma e também a cura interior. Perdoa os seus pecados. E assim, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segunda, quem é Levi e que lição nós podemos aprender com ele? Que lição ele nos ensina? Marcos diz que Levi era filho de Alfeu. Depois não se fala mais quem é esse Alfeu, mas quando vai falar de Marcos fala sobre ele, diz que ele era filho de Alfeu. Marcos, o verso 14a, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Marcos capítulo 2, verso 14, parte A. Segunda coisa, conhecido também como Mateus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, era o outro nome de Levi, por causa do nome judaico e o nome romano, Levi e Mateus. Ele era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Os publicanos, eles eram vistos como ladrões, assaltantes, porque eles cobravam além daquilo que era para cobrar. Dava um pouco para os romanos e guardava um pouco para si.
Então todo publicano era cobrador de impostos, não eram bem vistos na sociedade judaica. Isso está em Lucas capítulo 5, verso 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Lucas 5, verso 27. Ele era escorraçado pela sociedade, mas Jesus o chamou. Terceira lição. O que podemos ver nas atitudes dos escribas, fariseus e doutores da lei? Nós vamos olhar vários textos agora e você vê como que era a atitude dos escribas. Em Marcos capítulo 2, verso 6 diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ou seja, eles arrazoavam em seu coração, ou seja, oposição velada, silenciosa e íntima. Então era uma oposição dentro deles por enquanto. Em Marcos capítulo 2, verso 16, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Marcos 2,16. O que vem a ser isso? Eles perguntavam aos discípulos de Jesus, destilavam as suas críticas indiretamente, falando para os discípulos para atacar a Jesus. Em Marcos capítulo 2, verso 18, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? O que eles estavam fazendo? Perguntavam para censurar e para arrumar um fato para o denunciar. Então eles já foram direto a Jesus, tentando arrumar um fato para denunciar a Jesus como blasfêmia. Marcos capítulo 2, verso 24. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazerem o que não é lícito aos sábados? Marcos 2, verso 24. Oposição explícita, com críticas abertas. Aí eles já foram direto a Jesus para criticá-lo de acordo com o que Jesus estava fazendo. E, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Marcos 3,6. O que vem a ser isso? Eles se juntam aos herodianos para tramar a morte de Jesus. Agora a oposição é clara, com tentativa de tirar a vida de Jesus. Quarta lição. Que lições podemos tirar no chamado de Levi? Primeiro, Jesus chama soberanamente, 14, primeira parte. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Marcos 3,13. Então Jesus chamou quem ele mesmo quis, ou seja, soberanamente. Segundo, Jesus chama eficazmente, 14, parte B. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, verso 30. Paulo está falando que lá na eternidade Deus predestinou, chamou, e o que chamou justificou, e aquele que justificou, ele também glorificou. Tudo é obra de Deus na vida do homem. Chamado eficaz. E o último, Jesus chama graciosamente. Versículo 15, versículo 16. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, verso 32. A graça de Jesus de chamar pecadores para se arrependerem dos seus pecados.
Essa é a graça de Deus em Cristo Jesus para restaurar o pecador dos seus pecados, perdoando, justificando, santificando a vida daquele que nele crê. Então o chamado de Jesus é soberano, é eficaz e é gracioso. E o último, queridos, o que Jesus quis dizer no verso 17. Primeiro, nós vamos ver que o versículo é esse. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus quer dizer aqui? Primeiro nós vamos ver o que ele não quis dizer. A primeira coisa que ele não quis dizer, Jesus não quis dizer que há alguns que são sãos ou justos e justos aos olhos de Deus. Em Romanos capítulo 3, 23, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há um justo sequer, todos nós somos pecadores. Não há nenhum bom e não há nenhum injusto. Todos são pecadores injustos. Segundo, Jesus não quis dizer que estes, os justos, os sãos, não necessitam do Salvador. Em Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5, diz lá que todos estão mortos nos seus delitos e pecados, mas Cristo, Ele nos deu vida. Então, se todos necessitam do Salvador, porque todos estão mortos. Então não é que os justos não necessitam. Não há um justo sequer. Todos somos pecadores. Todos estamos mortos e necessitamos de Cristo Jesus. Terceiro, Jesus não quis dizer que seu amor pelos pecadores implica falta de amor com os justos. Em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é para o mundo, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 15, verso 9, Jesus diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Juntando os dois textos, João 3,16, nós podemos ver uma mensagem maravilhosa com relação a isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, mas a todos quanto creram em Cristo Jesus, é amado por Deus, é amado por Cristo e tem que permanecer no amor de Cristo. Ou seja, Deus amou o mundo e quem crê em Cristo Jesus permanece no amor de Deus. O amor de Deus é eficaz para salvá-lo do pecado e da morte espiritual. Mas o que Jesus quer dizer então no verso 17? Primeiro, só os que reconhecem que são doentes e pecadores têm consciência da necessidade da salvação. E isso fica claro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Segundo, só os que se humilham podem ser salvos. Em Lucas capítulo 18, verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano não olhava nem para o céu, ele batia e dizia: tem misericórdia, sê propício a mim, pecador. Então, queridos, o que Jesus quer dizer é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, precisamos de crer nele para ter a nossa salvação, o perdão e a restauração da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao teu coração. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Precisamos, Senhor Deus, sim, de reconhecer quem somos nós. Nós não somos melhores do que ninguém, ó Pai. Somos todos iguais perante o Senhor.
pecadores. E como pecadores, precisamos de crer em Cristo Jesus, porque foi na cruz que ele morreu para nos perdoar. E foi do túmulo que ele saiu para nos dar vida, porque ele ressuscitou, para que todo aquele que nele creia também tenha a sua ressurreição. Aplica esta verdade em nosso coração para vivermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe as famílias, os casamentos, os filhos. Restaura, Senhor Deus, a paz, o amor e o diálogo, para que vivam debaixo da tua vontade. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, a partir de amanhã, os nossos estudos da Escola Bíblica Virtual de Marcos vai ser todas as segundas-feiras. Só na segunda. Na terça até domingo, nós vamos trazer mensagens bíblicas. Mas o estudo do Evangelho de Marcos na segunda-feira. Que Deus abençoe você e sua família.